Olá você, bem-vindo à segunda parte do episódio 25 sobre a moeda e a inflação. Nesse episódio vamos abordar o fenômeno da hiperinflação. Na foto do slide, um retrato da hiperinflação no Zimbábue em 2009, com uma pessoa carregando um carrinho de mão cheio de notas de dinheiro no mercado. Em 2009, o dólar zimbabuano desvalorizava-se a taxas não oficiais de astronômicos 9.000% ao mês. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixa aqui embaixo seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. A inflação já acompanha o homem ao longo da sua história. Nos próximos slides vamos ver alguns casos de inflação na história, como o do Império Romano, na Europa durante a colonização das Américas, na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e atualmente na Venezuela. Como já comentamos no episódio 23, o primeiro fenômeno inflacionário com farta documentação ocorreu ao longo da decadência do Império Romano do Ocidente. A cunhagem indiscriminada de moedas para cobrir as crescentes despesas militares foi a causa de um grande processo inflacionário que agravou a situação da economia do Império Romano, já fragilizada. Na prática, o que era feito é que as moedas de ouro, prata ou bronze eram cunhadas com menor quantidade dos metais preciosos na liga, ou seja, a adulteração para a multiplicação das moedas. E como as pessoas perceberam isso, o valor de compra da moeda romana caiu. O imperador Diocleciano, em face do problema, promulgou em 301 o Edito Máximo, que determinava valores máximos pelos quais os bens transacionados na economia romana poderiam ser vendidos, alegando que o problema da inflação tinha origem na ganância dos mercadores. Qualquer semelhança com o governo da eterna múmia do Maranhão, o ex-presidente José Sarney, que em 1986 determinou o congelamento de preços no Brasil, deve ser apenas mera coincidência. Outro momento de grande inflação foi o período da colonização ibérica das Américas. Uma enorme quantidade de metais preciosos, como o ouro e a prata, oriundo das minas na América do Sul e Central, foram levados pelos espanhóis e inundaram a economia europeia com metais preciosos, e com isso provocaram um forte processo inflacionário. Da segunda metade do século XV até a primeira metade do século XVII, a Europa ocidental viveu a experiência de um grande ciclo inflacionário, referenciado na literatura como a Price Revolution, com os preços em média tendo subido 6 vezes ao longo dos 150 anos, como podemos observar no gráfico do slide. O ouro e a prata trazidos pelos espanhóis se espalharam por uma Europa faminta por dinheiro e causaram uma disseminação da inflação por toda a região. Ou seja, um aumento substancial da oferta da quantidade de moeda, que naquela época era moeda lastreada em metais preciosos, gerou a inflação. Considerado o quarto pior caso de hiperinflação da história, foi registrado na Alemanha em 1923. O país havia acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e na ingrata posição de derrotado. Porém, vale observar que ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a quantidade de dinheiro em circulação em todas as grandes economias havia quadruplicado e os preços haviam subido em média 140%. Entretanto, em 1918, ano do final da guerra, o marco alemão não havia sofrido mais do que a libra inglesa e estava um pouco mais fraco do que o dólar americano, porém mais forte do que o franco francês. Ou seja, ao final da guerra todos sofreram e o marco alemão estava no mesmo nível das moedas dos outros países. Porém, 5 anos depois, em dezembro de 1923, o Reichsbank, o Banco Central Alemão, já havia emitido tantos trilhões de marcos. Então, como a Alemanha pôde sofrer tão vasta, completa e abrangente destruição do seu dinheiro? A culpa seria somente dos países vitoriosos da Primeira Guerra, que impuseram à Alemanha derrotada pesadas multas e restrições? Essa é a versão oficial.
mas não explica completamente, pois cada marco era impresso por alemães e emitido por um banco central gerenciado por alemães, em um governo puramente alemão. Eram partidos políticos alemães formando várias coalizões governamentais, os responsáveis exclusivos pelas políticas monetárias e fiscais que conduziam. Com relação à Venezuela, que fechou 2019 com uma inflação de 9.500% e está com a sua economia em frangalhos há vários anos, a explicação é simples. Um regime ditatorial populista socialista que ao longo dos últimos 20 anos, desde 1999, vem intervindo na economia, estatizando a maioria dos setores econômicos, expropriando propriedades, que aumentou sem nenhuma sustentabilidade dos gastos públicos, não se podia esperar nada diferente. O quadro do país é de enorme crise humanitária, com fuga de população, com fome, como nós já comentamos com mais detalhes no episódio anterior. Triste e revoltante. Agora vamos conversar sobre a hiperinflação no Brasil nas décadas de 1980 e 1990. As causas da hiperinflação no Brasil costumam ser relacionadas aos aumentos estratosféricos dos gastos públicos, como, por exemplo, a construção da nova capital Brasília, entre 1957 e 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. Os gastos públicos foram aumentados ainda mais durante o período da ditadura militar, no chamado milagre econômico, que foi financiado por grandes empréstimos internacionais, o que elevou demais o endividamento externo do país. Essa condição de déficits fiscais e do tamanho da dívida externa brasileira foi agravado pela crise mundial derivada do aumento dos preços de petróleo e pela retração na taxa de expansão da economia. A partir de 1973, quando a crise internacional do petróleo fez o custo do barril subir 400% em 3 meses, de 3 dólares para 12 dólares, a economia brasileira passou a apresentar taxas de inflação crescentes. O PIB já não crescia tanto e o Brasil entrou na década de 80 com o pé esquerdo. Alta inflação, dívida externa elevada e indústria defasada. Na hiperinflação crônica, as causas se sucedem e se retroalimentam. O choque de petróleo pode ter dado início à crise hiperinflacionária, mas ela foi intensificada por desvalorizações da moeda para tentar manter o Brasil competitivo, com uma max desvalorização em 1979, e pelo aumento do dinheiro em circulação, ou seja, expansão monetária para financiar a dívida externa. No gráfico do slide é possível observar o crescimento da dívida externa, a linha amarela, de 12% do PIB em 70 para 25% em 79, e o crescimento da inflação, as colunas pretas, de 19% para 77% no período. No episódio 7, conversamos sobre um dos fatores que influenciam a demanda, que é a expectativa. No caso da triste história da hiperinflação no Brasil, na década de 80 e parte de 90, os economistas chamavam de inflação inercial ou retroalimentada, isto é, a expectativa de aumento de preço, ou melhor, a expectativa de perda do valor de compra da moeda devido à inflação, gerava mais inflação. Foram cerca de 15 anos de inflação acima de 2 dígitos e de correção monetária. Preços e salários eram reajustados automaticamente assim que era divulgada a inflação no mês anterior, criando o efeito bola de neve, em que a inflação de um mês era imediatamente repassada para o mês seguinte. A foto do slide mostra um funcionário do supermercado com a etiquetadora, remarcando preços de produtos. Chegavam a trocar o preço 2 a 3 vezes ao dia. O gráfico ao lado é apavorante. Mostra a inflação anual entre 1984 e 1993. No período do governo Sarney, em 1989, chegou a atingir 80% de desvalorização em um único mês. Naquela época, as pessoas corriam para fazer as compras no dia do recebimento do salário.
porque se deixasse para o final do mês, o seu dinheiro já não conseguia comprar quase nada. Eu sei que é difícil até de imaginar para quem nasceu depois do Plano Real em 1994. Só comparando, a taxa de inflação oficial no ano de 2019 fechou em 4,31% ao ano, contra quase 2.000% em 1989. Esse período da história recente do Brasil foi o playground de inúmeras experiências econômicas com péssimos resultados, comandados por uma turma de economistas keynesianos. Usaram todo o receituário de medidas heterodoxas, todas com forte intervenção do Estado na economia, como congelamento de preços, congelamento de salários, moratória da dívida externa, isto é, o calote da dívida externa, troca de moeda por 4 vezes e expansão monetária. Todas essas pagelanças econômicas só pioraram cada vez mais a péssima situação do Brasil. Até que, finalmente, em 1994, foi colocado um plano ortodoxo de estabilização econômica, corte de gastos, câmbio flutuante e metas de inflação. Isso se deu durante o governo do presidente Itamar Franco, que nomeou Fernando Henrique Cardoso ministro da Fazenda. Fernando Henrique, então, reuniu um grupo de economistas, a maior parte ligados ao Instituto de Estudos Econômicos da PUC do Rio de Janeiro, conhecido como Casa das Garças, para elaborar e implantar o plano então denominado Real. Iremos conversar sobre o Plano Real no próximo episódio. Sobre o fenômeno inflação, é fundamental entender o chamado efeito Cantillon. O efeito Cantillon é o que explica que o efeito inflacionário, ou seja, a perda do poder de compra da moeda, não ocorre de modo igual para toda a sociedade. Ao contrário do que muitos acreditam, os preços não sobem automaticamente após o aumento da oferta da moeda, e muito menos de forma igual. O que acontece, na verdade, é que as pessoas que recebem o dinheiro novo primeiro terão um aumento temporário do poder de compra, às custas de quem recebe por último. As últimas pessoas a receber esse dinheiro terão uma perda significativa do seu poder de compra. Então, como podemos ver na ilustração do slide, quem recebe primeiro o dinheiro novo são os aparatos estatais, como os funcionários públicos, que terão um aumento temporário do poder de compra. Depois serão as dívidas soberanas do governo com fundos estatais, grandes bancos. No terceiro nível estão as grandes empresas, bancos comerciais e mercado financeiro. No quarto nível estão os agentes da economia real, como os trabalhadores, as pequenas e médias empresas, que, como são os últimos a receber o dinheiro, têm o maior nível de perda do poder de compra da moeda. A primeira coisa a se entender é que quando o governo imprime dinheiro, ele reduz o valor da moeda que está no bolso da população. E isto é como se fosse um imposto inflacionário cobrado pelo governo a todos. A segunda coisa a ser compreendida é que a inflação, ou o imposto inflacionário, não é igual para todo mundo, varia de acordo com a região e o perfil de consumo. E isso ocorre porque a grande carga tributária no Brasil recai sobre o consumo, ou seja, o imposto indireto que você não vê, mas está pagando quando compra qualquer mercadoria ou serviço. O sistema tributário no Brasil é um Robin Hood ao contrário. Tira dinheiro dos pobres quando eles compram arroz, feijão e remédios e dá para os ricos na forma de sustentar salários, benefícios e mordomias gigantes para o alto funcionalismo público e subsídios e empréstimos de pai para filho para os grandes empresários amigos do governo. Então, quem mais sofre com a inflação são as famílias mais pobres. Essas famílias, em geral, comprometem uma parcela maior dos ganhos com gastos essenciais e têm menor possibilidade de escolher como gastar. Os mais pobres costumam ser assalariados ou trabalhadores autônomos e o ritmo de reposição dos ganhos anda mais devagar que a inflação. Outro problema é que os mais pobres não têm como proteger seus ganhos da redução do valor de compra da moeda. Como a grande parte do salário vai para o pagamento das contas do mês, sobra pouco ou nada para poupar e obter algum rendimento que proteja o dinheiro da desvalorização. Assim,
Com os preços subindo e a receita parada, o salário compra cada vez menos e o assalariado empobrece mais a cada mês. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a inflação dos mais pobres, é o IPC-C1. O índice mostra que o pacote de produtos consumidos pelos mais pobres sobe de preços acima do índice geral. O gráfico da direita, produzido pelo IPEA, mostra a inflação por faixa de renda entre julho de 2006 e setembro de 2017, 11 anos. Nesse período avaliado, o índice de inflação IPCA geral acumulado no período foi de 89%. Mas observe que para a população de mais alta renda, a inflação registrada foi menor, 3 pontos abaixo, isso é, de 86%. Já para a população de menor renda, a inflação registrada foi de 102%, muito superior ao índice de inflação média geral. Então, pelos dados apresentados por esse gráfico, fica nítido a diferença de impacto da inflação entre pobres e ricos. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, iremos continuar nossa conversa sobre a inflação, abordando os aspectos de controle desse fenômeno macroeconômico. Pela charge ao lado, parece que a presidente economista e gerontona Dilma Rousseff, na época, não soube muito bem como controlar o dragão da inflação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.